Casper Ciência. Olá, sejam super bem-vindas e bem-vindos ao Casper Ciência. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema plataformização do trabalho na área da comunicação. Algumas questões surgiram ao longo da pandemia e mesmo após a pandemia sobre como é essa nova modalidade de trabalho que nós estamos enfrentando. Para isso, a gente trouxe duas pesquisadoras, a Bruna Bicalho e a Mariene Ramos, que vão falar sobre as suas pesquisas de iniciação científica feitas pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Casper Libero, e um convidado especial, professor Liralcio Girardi Júnior, que gentilmente atendeu o nosso convite para falar um pouco sobre a questão da plataformização, né, do nosso cotidiano, que é uma área de pesquisa na qual ele atua. Então, a gente pode começar já com o nosso convidado especial, perguntando para ele sobre essa questão da plataformização na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Lira. Obrigada pela presença. Legal. É um prazer, agradeço o convite, né? É sempre bom a gente estar discutindo a produção acadêmica, né, das pesquisadoras aqui do Centro de Pesquisa, né? Bom, a história da discussão sobre plataformização, assim, ela é ampla, né? Então, por exemplo, quando se fala de plataformização de um modo geral, várias esferas da vida estão sendo plataformizadas, né? E o trabalho é uma dessas esferas, né? Então, se você observar... Deixa eu começar falando um pouco sobre a ideia de plataformização. Existem várias concepções do que pode ser a plataformização, né? Mas, basicamente, ela é centrada na presença de ambientes que são integrados a softwares, né? A códigos, assim. Então, por exemplo, se a gente pensasse uma sala de aula plataformizada, ela é envolvida por sensores, né? Todos estariam com dispositivos que produziriam dados para essa sala de aula, né? Que poderiam ser usados pelo professor ou por alguma inteligência artificial que poderia, a partir desses dados, entregar conteúdos específicos. Ou seja, são ambientes que são envolvidos por arquiteturas de software, né? E que começam, a partir disso, eles começam a funcionar dentro de uma lógica específica, né? Por serem ontologicamente objetos digitais, eles têm uma natureza muito particular. Então, o que a gente pode falar de uma plataformização é ambientes que são envolvidos por uma arquitetura de software muito particular. E isso acaba sendo naturalizado, a gente acaba nem percebendo, né, esses processos que ocorrem no nosso cotidiano, né? Então, no começo, os estudos que se entravam em plataforma, eles eram chamados de software studies, né? Só que depois o pessoal começou a perceber que não se tratava só de uma questão de software, porque é uma questão cultural. Desde o Raymond Williams, né, que é o pai dos estudos culturais, você já discutia aí essa televisão, um trabalho que ele faz sobre a televisão, o título é A Televisão como Forma Cultural. Ela não é só uma questão tecnológica. Então, não se trata exatamente de... Os estudos de software têm que ser estudos culturais também, né? Na verdade, a forma cultural que a plataforma assume, por exemplo, no trabalho, né? Ela vai assumir relações... É uma arquitetura sobre a qual se constrói relações de um certo tipo e relações de capital também, capital e trabalho, né? Perfeito. Bom, o Lira já deu a deixa aí sobre o foco de estudo tanto da Bruna quanto da Mariene, sobre a plataformização do trabalho, né? Então, é uma preocupação que as duas trouxeram. Interessante que elas começaram a pesquisa juntas, então trabalham mesmo referencial, né? Leram textos que foram trazidos, sugeridos, debateram, conversaram, chegaram a um caminho, né? E depois elas acabaram realizando a pesquisa empírica individualmente, porque abrangeram
profissionais diferentes. São profissionais de comunicação, mas são profissionais diferentes. Então, aproveitando essa ideia, né, que vocês focaram no trabalho, na pesquisa de vocês, que é o trabalho híbrido, eu queria ouvir um pouco vocês, né, sobre isso, sobre o trabalho híbrido. Eu acho que a Marinha pode começar explicando um pouquinho sobre esse modelo de trabalho. Sim. Bom, o trabalho híbrido é aquele que você realiza alguns dias em casa e outros no escritório. E hoje em dia varia muito, né? Pode ser um dia em casa e todos os outros no escritório, ou o contrário. Então, é dessa forma. E como que os profissionais se conectam aos colegas ou às chefias de casa? Por meio de plataformas, por meio de aplicativos. Então, a gente fez uma pesquisa que a gente perguntou, na verdade, várias plataformas, porque hoje em dia tem muitas, né? Já que é muito normal, até mesmo no próprio escritório, as pessoas usarem esses aplicativos para se comunicarem. Como o Slack, Teams, as plataformas do Google no geral. Então, é dessa maneira. Muito legal, Mariene. Então, vivemos um momento híbrido, né, na forma de trabalho presencial e remoto, online, né, por meio de diversas plataformas. E assim, a partir disso, né, a partir dessa questão, eu vou perguntar um pouco à Bruna, uma vez que a gente está falando de trabalho, de profissionais da comunicação. Mariene trabalhou, né, com jornalistas, fez uma pesquisa junto a jornalistas, e a Bruna sobre relações públicas. E a gente sabe que existem poucas pesquisas, né, sobre o perfil do profissional, sobre a atuação desse profissional. Então, queria perguntar a você, qual foi o teu maior desafio? Como é que você realizou a tua pesquisa, né? E qual foi o teu maior desafio? Bom, como a Mariene falou, né, o universo híbrido é a fusão dos dois ambientes. Então, quando estava no virtual, na pandemia, e a volta do presencial como era antes. E a maior dificuldade foi mesmo encontrar esses profissionais, onde eles estão e como eles estão hoje em dia. Porque as pesquisas sobre o perfil estão escassas mesmo antes da pandemia, durante e agora. Então, meu maior desafio foi mesmo encontrar onde estão esses profissionais, como eles estão lidando com isso, qual é a perspectiva deles para o futuro, e comparar, porque como a gente não tem, né, pesquisas de antes, a comparação fica muito escassa. Então, essa foi a minha maior dificuldade mesmo. Realmente, acho que precisa, a partir da tua pesquisa, acho que vai ser um estímulo, né? Sim, esperamos. Se ampliar. Vamos esperar, né, que tenhamos mais pesquisas sobre o perfil do profissional de relações públicas. O contrário aí, Mariene já teve um pouco mais de facilidade, né? Porque a gente tem aí algumas pesquisas que são mais comumente realizadas por pesquisadores na área do jornalismo e do perfil do jornalista, porque isso também foi um dado essencial para vocês poderem desenvolver uma reflexão a respeito do que vocês pesquisaram. Então, a pergunta é: como é que você, no que, por exemplo, a sua pesquisa se diferencia da pesquisa da Bruna, né? E qual foi o seu maior desafio, Mariene? Bom, se diferenciou um pouco porque eu tinha muito mais material, então, que eu consegui perceber. Então, eu iniciei a partir da Roseli Fígaro, que ela fez uma extensa pesquisa sobre os profissionais da comunicação na pandemia. Então, ela já mapeou as principais dificuldades, quem ficou exatamente de casa, assim, porque teve outros jornalistas que não conseguiram parar, enfim. E a partir disso, eu parti para o Samuel Pantoja Lima, que ele faz um perfil mesmo, assim, que é bem amplo, sobre idade, gênero, que vai de todos esses anos, mapeando onde que os jornalistas estão, não só da pandemia, mas todo esse processo até o pós-pandemia, quando flexibilizaram o fechamento, a abertura dos comércios, dos jornais, enfim, dos escritórios. E o Rafael Grumman, que ele entra já mais nessa parte da plataformização, e ele tem também um estudo mais aprofundado dos jornalistas, dos comunicadores dentro das plataformas. Então, o que ele viu?
uma precarização do trabalho, exatamente porque a gente acha que vai abordar um pouco isso aqui na nossa conversa, mas que na pandemia, primeiro, mudou tudo, então os temas eram muito diferentes, os jornalistas não estavam acostumados a apurarem, enfim, dentro de casa, sem ver as pessoas, sem ver as chefias, e acumularam muitas horas e teve outras questões, então tem essa particularidade que ele pesquisou. Então, acho que eu tive essa gama de pesquisas e eu acho que minha maior dificuldade foi também contatar eles. Eu acho que teve um pouco desse viés, porque eu sou estagiária. Então, eu tive muito mais contato com estagiários do que com pessoas que, por exemplo, o perfil do Samuel Pantoja Lima fazia uma faixa etária mais de 35 anos, né, nessa faixa. E eu já só estava conseguindo encontrar 18 a 22 anos, estagiários, que estão mais acostumados a esse perfil híbrido, mas que ao mesmo tempo gostariam de ir para o presencial porque não tiveram experiência de estar em uma redação, por exemplo. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Mas depois você ampliou essa... Exato, sim. Eu pesquisei mais, né? Entrei em contato direto com as fontes para eu conseguir expandir e me aproximar a essas pesquisas que são mais amplas. Certo. Vocês dois trabalharam com aplicação de questionário, né? Para poder encontrar esses profissionais, e a gente sabe a dificuldade que é, né, responder pesquisa. Hoje, cada vez mais nós temos menos tempo, né, e os profissionais que atuam na área de comunicação também sofrem do mesmo mal, né? Então, eu penso que talvez, né, num outro momento e com mais tempo, né, para realizar a pesquisa, vocês possam aí ampliar, né, esse número de participantes da pesquisa. Mas eu acho que, enfim, conhecendo um pouquinho, né, deu para cumprir aí a questão metodológica, né, como a gente diz. Mas depois vocês vão falar um pouquinho sobre esses resultados. Eu não quero adiantar nada, não. Eu quero passar a palavra pro Lira, professor Lira, e perguntar para ele o que você acha da plataformização do trabalho, né? Que tipo de mudanças nas práticas, você acha que ela pode causar grandes mudanças nas práticas profissionais, né? E, obviamente, qual a importância de a gente pesquisar esse tema? Bom, é engraçado porque normalmente a plataformização está associada com precarização, né? Isso é muito claro, assim, né? No começo não se usava o termo plataformização, se falava muito de gig economy, que era a economia do bico. Então ela começou como se fosse uma coisa assim à margem do processo de trabalho. Então você está fazendo um bico, é alguma coisa que você faz assim, paralela ou à margem do seu trabalho específico. Então ela começa com essa ideia de gig economy. Depois começa cada vez mais a aparecer o termo para se referir ao trabalho dos professores, a diversos tipos de trabalho, a uberização do trabalho. Então a ideia é de que você já vai começar a ser demandado por aplicativo. Então já começa a intermediação de trabalhos por algum tipo de mediação aí que seria o aplicativo, né? Que seria essa. E aí vem a plataformização, aí se consagra essa ideia de plataformização, né? Bom, aí eu acho assim, a arquitetura de plataforma, ela pode assumir várias formas. Então, a questão é como vocês, na conversa informal, né, que a gente já viu pelo trabalho de vocês, é um texto do Rafael Grumman que associa a lógica neoliberal ao processo de plataformização. A plataformização, ela não ocorre no vazio, ela ocorre dentro de um momento específico, de uma certa ordem, né, econômica, política, social, que faz com que ela assuma uma certa forma. A plataforma não tem necessariamente que ser o que ela é hoje. Tanto que o Grumman tem uma série de estudos sobre formação de cooperativas, de trabalhadores. O último livro dele, vou até pegar aqui, não sei se dá para falar, mas aqui... A última publicação é um livro introdutório que é Trabalho por Plataformas Digitais, do aprofundamento da precarização
a busca por alternativas democráticas. Então, isso diz muito, não é só... Então, como eu vejo isso, né, e principalmente pelos trabalhos do grupo dele, que é do DigiLabor, né, entender que isso está dentro de uma lógica econômica. Então, não podemos separar isso, né? Então, a tendência à precarização é muito grande. Eu vejo como uma força muito intensa sobre os trabalhadores, né? Mas tem aí o outro lado, como você mesmo aponta, a partir dos estudos do Grohmann, que das possibilidades, né, de a gente utilizar esse potencial das plataformas para organizações, criar organizações de trabalho como as cooperativas, por exemplo, né? Existem cooperativas de fotojornalistas, cooperativas, acredito, né? Eu acho que nas comunidades de relações públicas talvez isso possa existir, né? E eu acho que é um outro modo de ver, um outro modo de se apropriar, né? Das plataformas digitais em benefício, né, do próprio trabalhador, daquele que se dedica, né, a um determinado ofício. É interessante essa colocação, Lira, e aí eu já vou aproveitar, já que você fala sobre a questão da precarização, perguntar para a Mariem sobre o que ela observou, quais são as mudanças percebidas pelos jornalistas no trabalho híbrido, no trabalho online, né, nas plataformas e presencialmente. Bom, o questionário que eu realizei, primeiro tinha perguntas fechadas, aquelas que você marca, e perguntas abertas para justificar aquela opção escolhida. Então, eu perguntei aos profissionais se eles estavam adaptados e se eles estavam, vamos dizer, contentes positivamente com o modelo escolhido. Muitos disseram que estão adaptados, que estão contentes, mas quando justificaram, a gente viu que estavam adaptados por uma questão de conseguir conciliar tarefas de casa e tarefas do trabalho. Então, em que medida isso de fato é uma coisa boa para a pessoa e para o seu trabalho. Então, eu imagino que é uma questão boa para a pessoa que, por exemplo, tem que se deslocar aqui em São Paulo 1 hora para o escritório, 1 hora para voltar para casa, e aí não tem tempo de lazer, mas essa é a raiz do problema, né? E não exatamente conseguir conciliar. Exatamente, a solução. A plataforma não resolve o problema, né? Sim. Da falta ou da exigência, da velocidade, da aceleração social do tempo, e das exigências, né, que a gente tem a partir da apropriação do trabalho. Exato, né? E a gente viu que são principalmente mulheres que responderam essa questão. Então, a gente vê esse acúmulo em um gênero específico, que é o que já fica com o cuidado de pessoas e da casa. Certo. Muito legal aí essa reflexão. E eu queria passar para a Bruna. Bruna, o que assim, dos resultados que você obteve no grupo, né, de profissionais da área de relações públicas, quais são os resultados semelhantes aos que a Mariem eventualmente tenha apresentado? Você observou coisas, né, ou comportamentos, pontos de vista diferentes? Sim, eu e a Mariem, a gente tem uma base do questionário muito semelhante, o que diferencia nossas perguntas específicas, né? Eu fiz uma parte específica para os profissionais de relações públicas, e lá também apontou que eles têm um grau muito satisfatório sobre a aprovação da adaptação ao universo híbrido. Só que a Mariem pontuou muito bem, assim, até quando, né, a gente vai estar nessa perspectiva positiva? É muito recente. Então, até agora, o deslocamento, conciliar a vida profissional e pessoal, ok, estamos bem. Mas até quando isso vai suprir a necessidade da plataformização? A rapidez, a fluidez, a gente sempre tem que estar conectados, né? Hoje em dia, não tem como você falar, não vou, meu horário de trabalho terminou. Não terminou. Você está com o seu computador em casa, você está com o seu celular em casa. Então, eu acho que essa parte minha da Mariem foi muito semelhante aos profissionais, da gente ver que eles estão com uma perspectiva positiva, mas ao mesmo tempo, até quando vai perdurar isso? É uma boa pergunta, né? E aí eu emendo
uma questão que tem a ver com a precarização do trabalho, que o Lira já mencionou, vocês de alguma maneira mencionaram. Ao mesmo tempo, uma percepção positiva, né? Porque eu posso estar mais próximo da família, posso estar mais próxima, enfim, não tenho que me deslocar. Por outro lado, existe aí um processo que é meio naturalizado, né? Por que vocês acham que isso acontece? Porque essa aparente ou real contradição na percepção das pessoas sobre o trabalho nas plataformas? Bom, eu acredito que as pessoas se apegam muito à flexibilidade. Então, essa parte do deslocamento, eu tenho a minha vida agora pessoal mais flexível, eu consigo adaptar e acabam não prestando atenção o quanto consome, o quanto o celular está ali o tempo todo, você tem que responder a pessoa no WhatsApp, tem que estar ali, o computador, você, eu vou ali rapidinho, volto, mas eu tenho que voltar a trabalhar. Essa flexibilidade, eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, me consome também muito, que eu tenho que estar sempre conectado e eu tenho que ter a necessidade de sempre responder. Eu acho que é um ponto muito... Essa prontidão, né? Isso. Estar em prontidão, sim. Exatamente. Teve uma resposta muito particular que eu observei, que a pessoa tinha falado que estava adaptado, contente, e para justificar isso, a pessoa falou que assim ele conseguia não parar de trabalhar. Então, essa naturalização mesmo de que você é alguém, você vai conseguir aquilo, principalmente nos jornalistas, que é muito naturalizado, que você fique mais horas trabalhando, que você fique 24 horas por dia. Sim, né? Apurando, vendo notícias, você não pode se desligar, você tem que saber todos os assuntos, você não pode ficar para trás. Então, isso é algo muito naturalizado nos jornalistas, que então sentem isso de, tá bom, agora eu não paro de trabalhar, o que é bom, vão me ver como disposto a aquilo, né? Como eu amo o jornalismo e aquilo é a minha vida, né? Não só a minha profissão, mas o meu propósito. Então, foi muito particular isso. Só que aí a gente vê o quê? Perguntei sobre a saúde mental. E parece que também é normalizada. Hoje em dia, tudo bem se sentir ansioso, ter depressão, esgotado. Mas estou bem adaptado. Mas estou quase à beira de um burnout. Então, é algo que não está sendo trabalhado com criticidade, assim. É algo que é normal. E muitos falaram que é isso que tem. É isso que temos para ter sobrevivência. A gente precisa respirar fundo, e eu vou respirar fundo aqui, passando a palavra para o professor Lira, conversar um pouco com vocês sobre esse trabalho que vocês desenvolveram, essa pesquisa que vocês desenvolveram. Lira, contigo. Não, bem interessante mesmo a observação que vocês fizeram, né, que vocês levantaram. E é interessante porque o trabalho ele é afetado em vários níveis, né? Tem níveis que são muito afetados, mas se for trabalhar de freela, sua vida é meio louca, né? Assim, porque há uma demanda por um tipo de informação muito rasa, né? Então, eu acho que o trabalho não é afetado ao mesmo tempo em todos os níveis. E não é assim. Alguns níveis são mais afetados que outros, entendeu? Ou seja, o que vai ficando mais, assim, sob o aspecto de um trabalho mesmo na área, né, de RP, um trabalho jornalístico que demanda exatamente esse conhecimento, ele vai ainda se mantendo. É um recurso que os trabalhadores têm de poder usar isso a seu favor. Mas em algumas áreas específicas, isso praticamente já está sendo jogado. Praticamente você joga para a inteligência artificial daqui a pouco, porque você vai construindo um nível de digitalização do processo, de plataformização, que a plataformização ela é envolvida por um conjunto de outros processos, e a inteligência artificial é um desses processos. A dataficação, o algoritmo e a construção, o uso de inteligência artificial. Então, alguns elementos você vai... É engraçado, porque você vai baixando a expectativa com relação a como ele deve ser feito e entrega para uma máquina. Não tem nada contra a máquina, mas você entrega esse tipo de trabalho. Então você precariza totalmente, assim, né? Você vai criando uma expectativa,
as plataformas vão criando uma expectativa da relação com a informação ou com esse material. É isso que você vê nas redes sociais. Então, o que vai acontecendo? Eu acho que vocês devem ter percebido um pouco isso. Você tem uma precarização num certo lado e vai ter uma demanda por alguns tipos de trabalho que você quer também ver alguma coisa mais de um trabalho que envolve a competência profissional, que envolve um tino profissional, que envolve um contato presencial, muitas vezes, né? E que não substitui, né? Você fazer algo remoto e a presença. Então, eu acho que vai ficar bem diversificado esse ambiente, né? Não dá para você falar assim, tá tudo de alguma forma sendo precarizado do mesmo jeito. Não é. Então, acho que dependendo do perfil dos entrevistados que vocês pegarem, eles vão ser afetados de um certo modo por esse processo, né? Então, é uma observação que eu faria no desenvolver da pesquisa, né? Tentar entender se não é diversificado esse processo. Ele não está acontecendo para todos os níveis de trabalho, né? É uma questão que eu chamaria atenção para vocês pensarem um pouco, né? Que de repente pode aparecer e trazer um elemento importante, né? Só queria ressaltar, fazer um elogio a Roseli Fígaro, né? Que no jornalismo tem muito mais coisa de jornalismo, né? Do que porque a Roseli Fígaro tem uma coisa que eu queria mencionar. Quando ninguém falava de trabalho, ela continua. O grupo dela parecia meio pré-histórico, assim, né? Comunicação e trabalho. Ela, né? Fez uma tese sobre chão de fábrica, né? Então, parecia uma coisa meio ninguém fala mais disso. Pô, de repente, com a plataformização, precarização do trabalho, isso voltou intensamente, né? E ela, quando ninguém falava disso, ela ainda estava mantendo, né? Fazia uma lembrança, né? Da Roseli que você citou, né? Muito legal. Meninas, vocês querem reagir aí ao comentário do Lira? Eu agradeço bastante. Eu acho que a gente tem para fazer isso, até porque uma das nossas questões é exatamente em qual regime os trabalhadores estão. Então, CLT, freela, estágio, então a gente fez essa diferenciação. Sim. Então, a gente conseguiria separar e ver, então, o que os CLTs responderam, o que os freelas responderam. Na pesquisa do Samuel Pantoja Lima, ele tem mais profissionais CLT, mas ele percebeu um aumento dos freelas, né? A pejotização, que a gente chama também. Então, acho que isso seria bem interessante. Sim, eu queria comentar que no meu questionário eu segmentei bastante a área de atuação do RP, né? Porque a gente tem uma gama de atuação. A gente é comunicação interna, pode ser sustentabilidade, assessoria de imprensa. Então, de acordo com essa área de atuação do próprio RP, desenvolver mais isso também, né? Porque a gente foi muito superficial, eu sinto, eu ali, porque a gente não teve tempo nem o número de respondentes suficientes para entender de fato onde está ali a dor do profissional. Legal, eu queria só dizer que, assim, como eu tive o privilégio de acompanhar a pesquisa de vocês, né, eu acho que assim, é um bom caminho que vocês escolheram, né, para tentar propor uma discussão sobre o tema. Eu acho que vocês saem dessa pesquisa diferentes, né? Talvez refletindo um pouco mais sobre a nossa condição de hoje, né? Como profissionais da área de comunicação. Mas eu vou aproveitar aqui, antes de a gente caminhar aí para os finalmente, pedir para você, Bruna, definir, como você fala, olha, o profissional de relações públicas tem várias atividades. Fala um pouquinho sobre o profissional de relações públicas, porque inclusive o Pedro, né, que é o teu coordenador, que é o coordenador de relações públicas, ele sempre fala isso, né? A
discussão é que a gente precisa falar para as pessoas o que faz, né, um profissional de relações públicas. Então, vamos aproveitar a deixa, Sim, né, que você está aqui para você falar. Mas nós, profissionais de RP, a gente até brinca que a gente demora a entender o que a gente faz. Né? Leva uns 2... No primeiro ano a gente está entendendo, no segundo... Mas, assim, eu diria que qualquer visão estratégica da comunicação que você quer lidar com alguém, com seu público, com seu stakeholder, a gente precisa de um RP, porque ele não olha... Ele olha o global, a gente vê como a interação é, como tudo, o cenário. Então, assim... Ai, Paulo, você me pegou dessa. Porque você me pegou desprevenida. Porque pra mim... É isso mesmo. Pra isso mim, mesmo. O papel do RP é ver de modo estratégico a comunicação ali, em qualquer área que ele esteja. Muito bem, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, dada a complexidade, né, das atividades, mas há uma noção do que é o exercício dessa profissão, né? E eu não podia perder essa oportunidade. Fazer um comentário. Claro, Lira. Eu acho que tem toda uma questão de alinhamento aí importante, né? Porque quem acha que a comunicação, né, principalmente a comunicação de RP, né, tem gente que acha que é como se fosse um puxadinho, sabe? Você faz um puxadinho de comunicação, é uma questão de gestão. Sim. A questão de RP é uma questão de gestão estratégica, né? Porque eu acho que isso é importante enfatizar. Processos de gestão são processos comunicacionais. Né? Então, processos de planejamento, mas não só de planejamento, mas de como a organização vai entender esse processo. Sim. Porque você acha que basta você colocar um planejamento e um determinado valor, determinada missão, visão ou propósito, e todo mundo vai entender a mesma coisa por aquilo, né? Eu acho que o RP, ao menos eu sou muito curioso, eu não sou de RP, não sou de sociologia, mas eu dou aula há 30 anos. Né, aqui, e eu sempre acompanhei as entrevistas, as palestras, né, e eu sempre achei muito interessante essa visão, né, de trazer para o processo comunicacional como fundamental para a organização, né, como gestão, né. Sim, a gente trabalha bastante no backstage, né? Às vezes as pessoas não sabem o que a gente está atuando, mas a gente sempre está de olho em tudo, vendo tudo, mapeando o cenário para entender melhor tudo. Os públicos, né? Essa dimensão estratégica, né, da comunicação nas organizações de vários perfis, né? Organizações públicas, privadas, né? O terceiro setor, enfim. Bom, eu não podia deixar passar, tá, Bruno? Bom, eu agora queria então pedir uma dica de leitura, né, para cada um de vocês. Você quer começar, Maria? Sim, eu indicaria muito o Rafael Grumman, porque ele aborda muitas questões. Eu acho que para você entender trabalho, principalmente inserido no nosso sistema socioeconômico, a gente não pode desligar as práticas disso. A gente vive nessa cultura, né? A gente está sendo, vamos dizer, mediado por isso, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, acaba sendo um reflexo disso. Então, eu acho que para entender trabalho e até para entender um pouco mais do que você faz e por que você faz isso, por que você sente isso, ele é principal, assim. Muito legal. Você quer dar uma dica? Sim, para quem quer entender um pouco melhor o profissional de RP, ainda mais nessa área digital. A Carol Té, inclusive, ela está aqui na Casper com a gente. Ela é uma das professoras também do curso Carolina Terra. Isso, a Carolina Terra, uma professora do curso de RP. Ela traz o conceito do RP na era digital. Então, não só nossas práticas, mas como a nossa adaptação a todo esse novo cenário. Então, uma boa leitura. Muito bem. Lira? Eu tinha separado um texto da Carolina também, que era... sobre comunicação e marcas plataformizadas, que eu tinha separado aqui também para falar, que eu também não lembrar de cabeça, né? Mas esse é interessante, porque é bem voltado para RP mesmo, ela tem vários textos sobre isso, né? E o Grumman também, eu acho, ele tem um grupo que chama DigiLabor. Então, tudo que você quiser entender de plataformização, principalmente o trabalho
não só, mas também o trabalho jornalístico, né? É só acompanhar a plataforma, porque ela vai evoluindo dentro das transformações. Então, tudo que está lá, você sente como o processo foi se dando por meio das entrevistas, os termos que os autores usavam, né? E agora, sobre plataformização de modo geral, porque eu não estudo plataformização do trabalho exatamente, né? Tem um livro do Carlos D'Andrea, pesquisando plataformas online, não é específico do trabalho, né, mas ele está disponível, ele é aberto, da Universidade Federal da Bahia, o Carlos D'Andrea, pesquisando plataformas online, o que dá para entender um pouquinho também o que é uma plataforma, ou que formas pode assumir, né, a plataformização. Indicaria isso. Legal, eu lembrei da Thaís Godinho, que você usou, né, na tua pesquisa. Ela não fala muito de plataformização, mas ela traz muito essa ideia do neoliberal com a flexibilização. Ela é também. Muito bem. Bom, é uma dissertação feita aqui, né, na Casper Libero, né, na pós-graduação da Casper Libero, então também uma boa indicação. Thaís Godinho. Olha, eu queria agora que vocês duas dessem uma dica para futuros pesquisadores, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, né? Dica para quem quer fazer pesquisa. Mariene. Eu acho que a dica é comece logo, porque é muito interessante e ela contribui muito para a sua formação, não só como profissional, mas como uma pessoa mais crítica, acumulou umas leituras que são importantes para a sua vida também. Então eu acho que a dica é: não tenha medo, comece, fale com algum professor, com alguém que seja sua referência, vão te ajudar. Eu agradeço muito. O Lira também já foi meu orientador, a Marli está sendo minha orientadora, estou na minha segunda pesquisa, então eu estou muito feliz. Então eu queria que outras pessoas também experimentassem isso. É muito gostoso você conseguir se debruçar em algo para entender, para ler e para mostrar como agora para outras pessoas o que a gente está fazendo e quão legal é. Que legal, Mariene. Bruna? Não, sem dúvida, a Mariene resumiu tudo, é sem medo. E no final é muito gratificante você ver uma coisa que você construiu, você leu, que você fez, você foi atrás, porque é desafiador, não é fácil, né? Mas sem medo. Sem medo de ser feliz. Isso. Então tá, está dado o recado. Quero agradecer então mais uma vez a presença do professor Lirálcio Girardi Júnior, que é professor da Faculdade Casper Libero, também do programa de pós-graduação da Universidade de São Caetano do Sul, um pesquisador também que tem apoio das agências de fomento FAPESP e CNPq, e que estuda efetivamente, né, não necessariamente a plataformização no trabalho, mas que vai trabalhar essa temática, né, no cotidiano. Quero agradecer a presença das duas pesquisadoras e finalizo então o nosso Casper Ciência, que é um fórum de pesquisa promovido pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Casper Libero. Beijo grande para vocês. Casper Ciência.